Dentro ainda de múltiplos e divisores, é interessante que a gente saiba fazer isso aqui. MMC, né? O cálculo do tão famoso MMC, que quer dizer o quê? Mínimo múltiplo comum. Ou seja, é um múltiplo, mas é o menor que a gente vai procurar aqui. O MMC de 2 ou mais números é o menor número que é divisível por esses números. O MMC de 2 ou mais. Emerson, eu posso tirar MMC de um número só? Não, você não vai tirar MMC de um número só. Tem que ser pelo menos de 2. Então, o MMC de 2 números ou mais é o menor número que é divisível por eles. Cálculo do MMC. Está aqui um exemplo. Do MMC de 60, de 48 e de 96. Como é que a gente faz? Existem duas maneiras. Esta primeira, que a gente não vai fazer normalmente, mas vamos mostrar. Você deve fatorar o número. O que é fatorar? É fazer isso aqui, ó. Sair dividindo o número. Por 2, 30. Por 2, 15. Por 3, 5. Por 5 dá 1. Logo, quem é o 60? É o 2 ao quadrado, ó. Veja que o 2 apareceu duas vezes. Vezes 3, tá aqui, ó. Vezes 5, tá aqui. Entenderam? Beleza? Isso então é fatorar o número, tá? Aí você coloca aqui. Faz a mesma coisa para o 48. Faz a mesma coisa para o 96. E aí depois você faz o quê? Você vai observar, você vai colocar todas essas potências como resultado. Mas Emerson, eu não estou vendo 2 à quarta, eu não estou vendo 2 à segunda aqui, ou 2 ao quadrado. É simples, porque toda vez que for comum a base, eu vou levar em conta o maior expoente. 2, 2 e 2 a base, ó. Mas aqui o expoente é 2, aqui o expoente é 4, aqui o expoente é 5. Portanto, o expoente que vai aqui é o 5, que é o maior. Tranquilo? 3. Também a base é a mesma, mas aqui não tem diferença, né? Tanto faz, porque aqui o expoente é 1, aqui o expoente é 1 e aqui o expoente é 1 também. Tranquilo? Beleza? E o 5 não repetiu, ele vai do jeito que ele está. Multiplicando tudo isso dá 480, então é o resultado do MMC. Tranquilo? Beleza? Mas Emerson, tem outra maneira de fazer isso? Tem. Como seria? Você ia colocar aqui. Vamos pegar números menores para poder facilitar a nossa vida aqui. Eu quero tirar o MMC de 20 e 15. Emerson, como é que a gente faz? É assim que a gente vai fazer a partir de agora. É assim que eu quero que você pense aí na sua casa. Primeiramente, você vai fatorar esses números. Você vai dividi-los através de números primos. Primeiro, sempre se pensa no 2. Então, vai 20 por 2, 10. Mas Emerson, 15 não pode por 2. Não tem problema, ele repete. Se ele não pode. Ainda posso por 2? Posso por 2. Aqui dá 5 e aqui repete. Emerson, agora não dá mais por 2. Aí você vai pensar no próximo depois do 2. Próximo número primo depois do 2 é o 3. Mas Emerson, que diabo é número primo? Número primo é aquele que só tem 2 divisores. O 1 e ele mesmo. Quem são os números primos então? O 2, que é o único número par que é primo. O 3, o 5, o 7, o 11, não vai confundir que é número ímpar. Número primo não tem nada a ver com o número ímpar. Tá? Veja que o 9 não é primo. Por que o 9 não é primo, Emerson? Porque o 9 tem como divisor o 1, o 3 e ele próprio. Então, ele passou de 2 divisores. Ok? Pensei no 3. O 5 não pode, mas o 15 pode. Por 3 dá 5. E agora, pode somente por 5. Aqui dá 1 e aqui dá 1. O objetivo do MMC é sempre chegar no final a termos 1 aqui. 1 para todo mundo. Depois faz o que, né, para resolver o MC? Multiplica esses valores aqui, ó. Minha sugestão, a minha dica é, faça sempre essa multiplicação de baixo para cima, porque aí quando os números vão crescendo, você só vai ter trabalho de dobrar. E aqui você vai ter trabalho de triplicar, quintuplicar e por aí vai. 5 vezes 3, 15. Vezes 2, 30. Vezes 2, 60. É óbvio que se você fizesse ao contrário, daria o mesmo. Por quê? Porque na multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. 2 vezes 2, 4. Vezes 3, 12. Vezes 5, 60 também. Tranquilo? Então, o MMC de 20 e 15 é 60. Tranquilo? Vamos em frente?
Vamos ver agora na nossa próxima tela o cálculo do MDC. Mas o que é MDC? É o máximo divisor comum. O MDC de 2 ou mais, é lógico, tem que ser 2 ou mais números, é o maior número que divide exatamente esses caras. Ok? Como assim? Quem é o MDC do 60, do 48 e do 96? Veja que nós já tínhamos feito esse passo aqui na tela anterior, não é verdade? Emerson, como é então a diferença? A diferença é que no MDC só entra a potência que for comum a todos os números. 2, 2 e 2. Tem nos 3 números, então o 2 vai para lá. Mas vai com qual expoente, Emerson? No MMC ia com o maior. No MDC vai com a potência menor, com o expoente menor. 5, 4, 2. Então vem para cá, 2. Ok? E o 3, Emerson? O 3 não tem problema. O 3 apareceu em todo mundo, ó. 3 está no 60, está no 48 e está no 96. Mas não tem estresse quanto a potência, porque é 1, ó. Para todo mundo, então entra aqui. Mas, Emerson, se fosse 1, 2 e 4, os expoentes, ficaria o 1. Se fosse 3, 5 e 7, as potências, ficaria o 3. Ok? Aqui é o menor expoente. No MMC era o maior. Emerson, cadê o 5 aqui? O 5 não apareceu por quê? Porque o 5 não está presente no 48 e nem no 96. Ok? Beleza, então fica 2 ao quadrado vezes 3. 2 ao quadrado é 4, vezes 3 dá 12. Tranquilo? Ok? Vamos a mais exemplos? Vamos então tentar fazer o MDC do 45 e do 80. Vamos tentar fazer o MDC desses dois. Assim, Emerson, demora muito. Pois é, por isso que a gente vai fazer deste jeito aqui agora. Tipo como nós fizemos do MMC. Só que agora tem um detalhe. Qual é o detalhe? Emerson, bota o 2. O 2 pode? Não pode. Mas Emerson não podia ainda agora, porque ainda há pouco era MMC. No MMC é como se fosse uma festa bagunçada. Todo mundo pode entrar, mesmo sem convite. No MDC não, é uma festa bem organizada. É como se só tivesse que entrar com o convite direitinho. Então aqui, qual é o convite? Qual é a senha para entrar nessa festa? A senha é que o número que tem que estar aqui, que para entrar nessa festa, tem que ser convidado por todo mundo. No MMC não, qualquer um podia convidar, aqui não. O 45 tem que aceitar esse convidado e o 80 tem que aceitar esse convidado. Onde é que eu quero chegar? Qual é a conclusão? Este número aqui, ó, tem que ser divisível por esses dois. E o 2 não é. 80 por 2 é 40. Beleza. Mas 45 não é par. Se não é par, não é divisível por 2. Beleza? Tranquilo. Então, cancela o 2. Emerson, vamos pensar no próximo? Vamos. Vamos pensar no 3? Pô, beleza, Emerson. Por 45 dá. 45 por 3 dá 15. Beleza, ótimo. Mas e 80 por 3? Não dá. Então, esquece. Emerson, o próximo quem é? 5. Agora, será que dá? Dá, por quê? Todo número terminado em 0 ou em 5 é divisível por 5. Todo número terminado em 0 ou 5 é divisível por 5. 45 por 5, 9. 80 por 5 dá 16. E agora, Emerson, tem mais alguém? Não tem mais ninguém. Portanto, o MDC de 45 e 80 nada mais é do que o 5. Máximo divisor comum do 45 e do 80 é o 5. Tranquilo? Beleza? Aprendemos MMC, aprendemos MDC. Ok? Mais utilizado quem é? Mais utilizado é o MMC, inclusive na parte de frações que nós vamos ver agora. Operações com números racionais, ou seja, frações. Adição, como é que eu faço uma soma de frações? Muitos candidatos erram isso em prova. A gente em sala de aula verifica muitos erros dos colegas, né, por não saberem fazer isso. Existem 2 casos na soma de frações. Primeiro, quando os denominadores são iguais. Moleza. Você vai
conservar o denominador e vai somar os numeradores. Simples assim. 1 mais 2, 3, mais 4, 7. 7 terços. Quando os denominadores são iguais, moleza, né? Conserva o denominador e somos expoentes. E somos numeradores. E aqui, quando são diferentes? Quando são diferentes, você vai ter que apelar para o MMC. Você vai tirar o MMC de 2, de 3 e de 5. MMC de 2, 3 e 5, você tem que pensar o seguinte. O 2 é primo. O 3 é primo. O 5 é primo. Todas as vezes que eu for tirar o MMC de números primos, basta que eu efetue a multiplicação deles. Por quê, pessoal? Porque, logicamente, eles só vão se dividir por ele mesmo no cálculo do MMC. Então, fica 2 vezes 3, 6, vezes 5, 30. Como é que eu faço depois disso, Emerson? Coloca o MMC no denominador. Tiramos o MMC exatamente para isso. Para que os denominadores que eram diferentes se tornassem comum. Beleza? Depois faz o quê? Pega o denominador novo, pega o MMC novo, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 30 dividido por 3, 10, vezes 2, 20. Continua. Por que mais? Por causa daqui, ó, uma soma. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 30 por 2, 15, vezes 1, 15, mais 30 dividido por 5, 6, 6 vezes 3, 18. E agora, soma os numeradores. 20 mais 15 dá 35, 35 mais 18 vai dar 53. Então, fica 53 sobre 30, ou 53 e 30 avos. Não é verdade? Pode ser dito assim também quando passa de 10. Avos. 10 avos, 11 avos, 12 avos, 30 avos. Ok? Beleza? Denominadores iguais. Conserva o denominador, soma os numeradores. Denominadores diferentes. Tira o MMC, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima e assim sucessivamente. Tranquilo? Beleza? Vamos em frente. Subtração. Mesma coisa do que foi falado na adição. Denominadores iguais. Vamos adiantar um pouco. Conserva e faz a conta com o de cima. 4 menos 2, 2. Menos 1, 1. Então, 1/3. Que foi feito? Conservei o de baixo, né, o denominador, e subtraí os numeradores. 4 menos 2, 2. Menos 1, 1. Tranquilo? E aqui? Denominadores diferentes. Mesma coisa de lá. Tira o MMC de 2 e 3. Como ambos são primos, vai dar 6. Coloca aqui. Dividido pelo de baixo e multiplicado pelo de cima, normal. 6 por 3 dá 2, vezes 2, 4. 6 por 2 dá 3, vezes 1, 3. 4 menos 3 dá 1, 1 sexto. Então, veja que a adição e subtração, ó, caminham lado a lado. Não é verdade? O que faz para um, faz para o outro. Denominadores iguais, conserva o denominador, subtrai os numeradores. Denominadores diferentes, tira o MC, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, faz a subtração e acha o resultado. Tranquilo? Vamos em frente. Multiplicação, mais fácil de todas. Multiplica o de cima com o de cima e de baixo com o de baixo. 4 vezes 2, 8. Vezes 1, 8. 3 vezes 5, 15. Vezes 2, 30. Emerson, tem alguma regra que diz que eu posso deixar assim ou que eu sou obrigado a fazer alguma coisa a mais? Pessoal, tem uma regra que diz que caso você possa fazer o que a gente chama de simplificação, você é obrigado a fazer a simplificação. Aqui, por exemplo, você pode simplificar em cima por 2 e embaixo por 2. E aí, quanto é que dá?
8 por 2, 4. 30 por 2, 15. Ainda posso, Emerson, fazer mais alguma coisa? Esse pode por 2, mas esse não pode. Já era. Esse não pode por 3, esse pode. Já era. Porque tem que ser os dois. Esse pode por 5, esse não pode, porque inclusive é menor do que ele. Então, resposta é essa daqui. Tranquilo? E aqui, mais um exemplo. 2 vezes 1 lá em cima, 2. 3 vezes 4, 12. É lógico que você sabe que multiplicação pode ser o xzinho ou o ponto. Mas, Emerson, e agora? 2 vezes 1, 2. 3 vezes 4, 12. E agora? Eu posso simplificar? Deve. Por 2 em cima. Por 2 em cima dá 1. Por 2 embaixo dá 6. 1 sexto. Ei, Emerson, me diz uma coisa. Eu podia cortar aqui logo? Podia. Este por 2 dá 1. Este por 2 dá 2. Aí ficava 1 vezes 1, 1. 3 vezes 2, 6. Emerson, aqui em cima eu podia fazer isso? Podia. Cortava este 2 com este 2. 4 vezes 1, né? Vezes 1. 4. 3 vezes 5, 15. Vezes 1, 15. Tranquilo? Beleza? Fechamos a multiplicação, né? Vamos aqui então agora para a última operação, divisão, que é também chamada de quociente. Aqui como é que a gente aprendeu desde criancinha? Essa você sabe, essa eu tenho certeza que você sabe. Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Conserva a primeira fração e ao invés de dividir, você vai multiplicar pelo inverso da segunda. O que é o inverso da segunda fração? Quem era denominador passa a ser numerador. Quem era numerador passa a ser denominador. Beleza? E agora faz a conta. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 5, 15. Resposta 4 e 15 avos. Tranquilo? Aqui no segundo exemplo, faz a mesma coisa. Quem é a primeira fração? 3 quintos. Observa que o traço está maior, esse aqui, ó. Então, o que está aqui para cima, mas Emerson, por que não é 5 sobre 10 uma fração e só o 3 a outra? Porque veja, ó, este traço é menor do que esse traço aqui. Então, na verdade, o traço de divisão que separa as frações é esse aqui. Então, você vai conservar a primeira, 3 quintos. E ao invés de dividir, você vai multiplicar pela inverso da segunda. Aqui é como se tivesse o número 1 aqui de baixo. Então, é 10 sobre 1. Invertendo, vai dar 1 sobre 10. Emerson, então, toda vez que não tiver nada embaixo, é como se tivesse 1? É. Quando eu escrevo, por exemplo, 5, é como se tivesse 5 sobre 1. Eu escrevo 2, é como se fosse 2 sobre 1. Beleza? Tranquilo? 3 vezes 1, 3. 5 vezes 10, 50. Resposta, então, 3 sobre 50 ou 3,50 avos. Tranquilo isso? Beleza? Conserva a primeira e multiplique pelo inverso da segunda fração. Vamos em frente. Número misto é a soma de um número inteiro com uma fração própria. Tá aqui, ó. 1 e 2 quintos. Normalmente lê-se dessa forma. 1 e 2 quintos. O que se faz aí, então? É a mesma coisa, pessoal, que uma soma de um número inteiro com uma fração própria. Você faz o quê? Pega o número que está aqui embaixo, multiplica pela parte inteira e depois soma com o valor dali. 5 vezes 1, 5, mais 2, 7 sobre 5. Olha aqui, ó, a continha. 5 vezes 1, mais 2, 7 quintos. Denominador vezes parte inteira, somado com o numerador. Por isso, 7 quintos. Bora ver se tu aprendeu aqui? 2 vezes 3, 6. Sempre pensa que é mais, tá? Por que é mais? Porque é a soma de um número inteiro com uma fração. 2 vezes 3, 6. 6 mais 5, 11. Repete o denominador. 11 sobre 2, então. Ok? Beleza? Denominador vezes parte inteira, somado com o numerador. Tranquilo? Vamos em frente.
E agora, meus amigos, como não podia ser diferente, depois de uma gama de conhecimentos teóricos da parte básica de matemática, eu sei que você está louco, curioso para colocar o seu conhecimento que você adquiriu, que você relembrou, que você reforçou, não é verdade? Através de exercícios, tá certo? Nós vamos então agora fazer 10 exercícios para poder massificar isso daí, tranquilo? Exercícios simples, exercícios de provas anteriores, para a gente poder treinar, ficar bem safo nisso daí, e aí nunca mais dizer que matemática é um problema. Matemática não é um problema, e aqui está a solução para isso daí, tranquilo? Vamos em frente. Bem, então vamos lá para a nossa primeira questão, né? Vamos falar sobre tudo aqui, nessa das questões, frações, potência e etc. Do total de processos arquivados por um assistente administrativo, sabe-se que 3/8 foram arquivados numa primeira etapa e 1/4 numa segunda. Se os 9 processos restantes foram arquivados numa terceira etapa, o total de processos era, o total era X. Nós vamos dizer aí, pessoal, como a gente não sabe quem era o total, nós vamos dizer que era X. O que foi que houve aí? Primeiro, esse total vai ser, na verdade, a soma de quem? Vai ser a soma de todo mundo, não é verdade? Este total vai ser a soma de todo mundo. Como assim, Emerson? Primeira etapa, 3/8 do total, 3/8 de X. Na segunda etapa, 1/4 do total, 1/4 de X. Pessoal, aqui deveria ter 1, mas 1 vezes X é X, tá? Vamos melhorar um pouco aí a nossa aula. Se os 9 processos restantes, opa, então mais 9 restantes, ó, acabou. Ele não deixou margem para você pensar que tem algum processo por aí perdido, tá certo? Primeira etapa, segunda etapa, etapa final. Aqui estão todos os processos, é exatamente o que ele quer, tá? Então, isso é igual ao total. Tudo isso é igual ao total. Beleza? Isso aqui é um probleminha, vamos dizer assim, um probleminha do primeiro grau que envolve frações. Por que eu coloquei? Porque aqui nós vamos ter soma de frações com denominadores diferentes. O que é que nós devemos fazer, Emerson? Eu já me esqueci. Denominadores diferentes. Eu sei que você está sabendo, mas vamos lá. Você tem que tirar o EMC. Quando os denominadores são diferentes, você tem que tirar o EMC quando for soma ou subtração. Vamos tirar? Por 2, né? Dá 2 e aqui dá 4. Por 2, aqui dá 1 e aqui dá 2. Por 2, aqui dá 1 e aqui dá 1. Multiplicando todo mundo vai dar 8. Poxa, Emerson, interessante, olha. Era de 4 e 8 e ficou 8. Sabe por quê, meus amigos? Porque toda vez que você for tirar a MMC de 2 números em que um deles for múltiplo do outro, sempre o maior será o resultado. 8 é múltiplo de 4, portanto o resultado é 8, tranquilo? Se fosse para tirar o MMC de 3 e 6, quem seria? 6. MMC de 10 e 100, quem é? 100. MMC de 5 e 25, 25, ok? Vamos lá então? MMC é 8, como é uma aula bem básica, eu vou fazer bem com calma para você, olha só. Coloca o 8 aqui, coloca o 8 aqui. Não é verdade? Você tem que colocar dos dois lados. Mas, Emerson, tu não tirou o MMC desses? Está implícito. Aqui é 1 e aqui é 1. Não se tira MMC de 1, obviamente. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Você já sabe disso. 8 dividido por 8 dá 1. 1 vezes 3x, 3x. Mais 8 dividido por 4 dá 2. Vezes x, 2x. Mais 8 dividido por 1, não esqueça, é 8 vezes 9, 72. 8 dividido por 1 dá 8. 8 vezes x, 8x. É claro que o objetivo aqui principal era isso, porque o resto é equação do primeiro grau. É objeto de uma outra aula que com certeza você tem acesso aí, né, nos vídeos que está rolando pelo exemplo, né? E agora, o que você faz? Você corta este 8 com este 8. E aí faz como? 3x mais 2x, 5x, né? Mais 72 igual a 8x. Para nós adiantarmos aqui, ó, este 5x passa para cá subtraindo, 8 menos 5 dá 3x, então fica
3x é igual a 72. Observa, ó, esse 5x eu joguei para lá. 8x menos 5x, 3x, igual a esse que ficou aqui, 72. O 3 está multiplicando, passa para lá dividindo. X é igual a 72 dividido por 3, x é igual a 24, ok? X é igual a 24. Claro que essa história de equações não é o nosso objetivo principal. O nosso objetivo principal era a soma de frações, mas você acaba ganhando um presente aí nosso, que é uma questão de equações do primeiro grau. Tranquilo? Beleza? Então, vamos em frente, né? Questão de número 2, olha aí, prova 6 Gran Rio 2005, olha, mais uma questão de concurso bacana aí. Em uma empresa, 1/3 do total de funcionários é do setor de serviços gerais e os outros 36 trabalham no departamento pessoal. Quantos são os funcionários dessa empresa? São X, não é verdade? São X. Então, basta você somar 1/3 do total, mas Emerson, tu não disseste que não precisa escrever? Não precisa. Não precisa escrever o 1, você bota direto o x, porque 1 vezes x dá x. 1/3 do total e os outros 36. Outros, ele não dá margem para você pensar que tem algum outro funcionário. Então é isso. O total de funcionários é x, é igual a 1/3 mais 36. Como é que se faz? Tira-se o EMC, soma de frações. Obviamente, é 1, 3 e 1. Obviamente, quando se tira MC de um número e 1, o resultado é o próprio número. 3 e 1, 3 é o MC. 10 e 1, 10 é o MC. 100 e 1, 100 é o MC. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima, você já está craque nisso. 3 dividido por 1, 3 vezes x, 3x. 3 dividido por 3 dá 1 vezes x dá x. Mais 3 dividido por 1, 3 vezes 36, 108. Você sabe que na equação a gente tira o EMC, né? No caso da soma de frações, e depois você deve cancelar, eliminar o EMC. Fica 3x, esse x está positivo, passa para cá negativo, 3x menos x igual a 108 que sobrou do outro lado. 3x menos x dá 2x, 2x é igual a 108. X é igual a 108 dividido por 2, porque está multiplicando, passa para lá dividindo. X é igual, então, a 54. Beleza, pessoal? Tranquilo isso, tá certo? 54, então, observem aqui que a resposta é a letra C. Ok? Vamos em frente? Próxima questão, terceira, Fundação Carlos Chagas. Marinalva foi às compras de Natal. Na primeira loja gastou 1/3 do que tinha. Na segunda, 3/5 do restante. Opa, aqui tem um detalhe diferente. 3/5 do restante. Guarda aí que a gente vai já falar. Ficando ainda com 400. Quanto Marinalva possuía inicialmente? Inicialmente a Marinalva possuía X. Estou sempre usando a letra X aí. E que onda é essa de 3/5 do restante, pessoal? Que negócio é esse? Veja, primeiro gastou 1/3, pessoal. O que é 1/3? Vamos traduzir 1/3. 1/3 quer dizer uma parte de 3 partes. Quer dizer que a Marinalva gastou uma parte das 3 que ela possuía. Se ela gastou uma de 3, ela ainda tem 2 para serem gastas. Então quer dizer o quê? Gastou 1/3, ainda tem 2/3. Emerson, isso é muito difícil. Não é não, vamos falar com outra fração. Vamos imaginar que fosse 4/7. Marinalva gastou 4/7. Quanto ela ainda tem? Quanto é o restante? Gastou 4 partes de 7 partes. Se ela gastou 4 de 7 partes, ainda tem 3 partes. Portanto, o restante seria 3/7. Ok isso? Beleza. A nível de concurso, como é que o meu amigo concurseiro, né, o nosso aluno vai fazer? Basta pegar o denominador e subtrair do numerador. Como? 1/3, Emerson.
Um terço foi gasto. Quanto é o restante? Restante. Basta você pegar o denominador e diminuir o numerador. 3 menos 1, 2. Bota o denominador de novo. Como faz outro? 5 oitavos. Quem é, Emerson, o resto de 5 oitavos? 8 menos 5. 3. Repete o 8. Mais um, para tu não dizer que tu vai sair daqui sem saber o que eu falei. 4 nonos. Quem é o resto, Emerson? 4 partes de 9. Gastou 4 de 9. Ainda tem 5 partes das 9. 9 menos 4, 5. Então, é assim que se acha o resto. Vamos voltar para a nossa questão? Bem, gastou um terço na primeira loja. Então, quanto Marinalva tinha? Vamos dizer que a Marinalva tinha X. Primeiro ela gastou um terço. Um terço de X. Mas gastou na segunda loja 3 quintos. Mas olha, cuidado. 3 quintos de quem? Do restante. Então, é 3 quintos vezes. Quando falar esse do ou de, você subentende que é multiplicação. 3 quintos do restante. Quem é o restante? O restante, você já viu que o restante de um terço é 2 terços. Acabamos de explicar. Então, fica assim, mais 2 terços do total, que é X. Tem mais alguém? Ele disse que ainda ficou, ó, ficando ainda com 400 reais. Então, mais 400. Tudo isso, ó. Primeira loja tá aqui. Segunda loja tá aqui. Ficou com isso aqui no bolso. E agora, vamos resolver. X é igual... Mas, Emerson, bora somar logo esses dois? Presta atenção que tu aprendeste lá em expressões numéricas. Isso não deixa de ser uma expressão. Só não tem o colchete, o parênteses, a chave, aquele negócio todo. Mas tem aqui uma fração que está envolvida numa multiplicação e numa soma. Então, nós devemos fazer primeiramente uma multiplicação. Depois faz a soma. Veja o quanto é importante essa aula de hoje. Você, muitas das vezes, já deve ter se pego resolvendo uma questão como essa, querendo somar esses dois. Não pode. Primeiro a multiplicação. E hoje, você aproveitou essa aula para tirar essa dúvida. Bacana, né? 3 vezes 2x, 6x. 5 vezes 3, 15. Mas, Emerson, peraí. Eu sou um cara muito safo. Eu percebi uma coisa. Eu posso cortar esse 3 com esse 3. Perfeito, meu amigo. Mas se não percebesse isso, 3 vezes 2, 6x. 5 vezes 3, 15, daria no mesmo, ok? Só seria mais trabalho na hora de calcular. Mas como você percebeu, é um exemplo de aluno. Vamos em frente. Aqui se cortou, ficou 1. Aqui se cortou, ficou 1. 1 vezes 2x, 2x. 5 vezes 1, 5. Veja, ó. Conhecimento agora de multiplicação de frações. Importantíssimo, então, né? O que foi falado anteriormente. Mais 400. E agora, professor? E agora? Soma de frações numa equaçãozinha do primeiro grau. Faz o quê? Denominadores diferentes. Tira o MMC. Não vou mais colocar o MMC aqui embaixo. Você já sabe como é que funciona. MMC de 3 e 5, quanto é? Muito bem lembrado. Os dois são primos. Se os dois são primos, né, pessoal? Basta fazer o quê? Multiplicar um pelo outro. 3 vezes 5, 15. Dividido pelo de baixo, multiplicado pelo de cima, também você já sabe. 15 dividido por 1 dá 15 vezes x. 15x. Igual, veja que é como se tivesse o 15 aqui de baixo. Mas como ele depois vai cortar, ele vai ser cancelado, eu já não vou mais colocá-lo. 15 dividido por 3 dá 5 vezes x, 5x. Mais 15 dividido por 5, 3 vezes 2x, 6x. Mais 15 dividido por 1 dá 15 vezes 400. Emerson, eu não sei fazer isso. Pega lá no cantinho da prova, lá, ó. 400 vezes 15. E faz o cálculo, pessoal. Todo mundo sabe fazer isso daí. Tenha calma. Tenha calma, você vai acelerando com o passar do tempo de treinamento que você vai tendo com as aulas que você vai assistindo nossas. 15 vezes 400, uma maneira fácil é você esquecer os zeros. 15 vezes 4 dá 60. Opa, beleza, 60. Bota os zeros agora.
6.000. Ok? 5x mais 6x dá 11x. Aqui tem 15x. Aqui tem 15x. 15 menos 11, então, né? Já que aqui é 11 e é positivo, vai passar para cá negativo. 15 menos 11, 4. 4x é igual a 6.000. Mais uma vez, 6x mais 5x dá 11x. Passa para cá diminuindo, 15 menos 11, 4x. Sobrou do outro lado 6.000. O 4 está multiplicando, passa para lá dividindo. 6.000 dividido por 4, obviamente, dá igual a R$ 1.500. Letra A. Então, Marinalva possui inicialmente R$ 1.500. Ok, tranquilo. Vamos em frente, então. Questão de número 4.